Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao deputado Daniel Marques que auxilie nos trabalhos de secretaria desta sessão. Solicito ao deputado Daniel Marques que... Paulinho, tem que ler isso aqui? Explique para o deputado como é que faz. E vem cá, explique para ele como é que faz também. Sim, pois é, mas ele vai aí você lê só o quê? Solicito ao excelentíssimo deputado Daniel Marques que faça a leitura de atas que estão sobre a mesa. Ata sucinta da 144ª sessão ordinária em 24 de novembro de 1994, a 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 145ª sessão ordinária em 28 de novembro de 1994, da 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 146ª sessão ordinária em 29 de novembro de 1994, também da 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 147ª sessão ordinária em 30 de novembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 148ª sessão ordinária em 1º de dezembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 149ª sessão ordinária em 15 de dezembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Sessão ordinária de 6 de dezembro de 1994, da 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. 151ª sessão ordinária de 7 de dezembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 152ª sessão ordinária de 8 de dezembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 153ª sessão ordinária de 12 de dezembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 154ª sessão ordinária de 13 de dezembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 155ª sessão ordinária de 14 de dezembro de 1994, 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta da 156ª sessão ordinária de 15 de dezembro de 1994, da 4ª sessão legislativa da primeira legislatura. Só no plenário, por favor. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Solicito que seja suspensa a leitura das atas. A presidência acata e dá como lida as atas aqui designadas pelo nosso secretário. Solicito ao senhor secretário, deputado Daniel Marques, que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Indicação número, sem número, de 2 de fevereiro de 1995, do deputado Renato Rainha, sugere ao Poder Executivo a aquisição de soro antiofídico para os hospitais regionais do Distrito Federal. Requerimento da deputada Lúcia Carvalho, nos termos do artigo 108, inciso 6º do Regimento Interno, venho requerer a retirada do projeto-lei
número 476/92. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho dispõe sobre o controle de estoque de medicamentos no sistema de saúde do Distrito Federal. Só na hora da pauta, tá? Excelentíssimos senhores deputados, informo que estão inscritos para o horário de comunicado de lideranças 9 líderes, razão pela qual, de acordo com o artigo 78, inciso 1, cada líder terá 2 minutos para o comunicado de lideranças. Reitero, então, o tempo aos deputados que usarão o horário de lideranças. Deputado João de Deus, deputado Odilon Aires, deputado Miqueias Paz, deputado César Lacerda, deputado Marcos Arruda, deputado Luiz Estevão, deputado Adão Xavier, deputado Rodrigo Hollenberg, deputado Renato Rainha, que, durante o comunicado de lideranças, que tem um total de 20 minutos, o tempo para o uso da palavra de cada líder é de 2 minutos. Concedo a palavra ao primeiro líder inscrito, o deputado João de Deus. É o Jacques que está aí para falar com a bancada sobre isso. Só 2 minutos, viu, João? Só 2 minutos. É o regimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, eu quero pedir aos nobres companheiros deputados para votar sim na moção número 02, que anistia, através do Poder Executivo, as punições impostas aos policiais e bombeiros por se manifestar favorável à desmilitarização da polícia. É preciso dizer para a sociedade que acreditar em alguma coisa ou em melhores condições de vida para a sociedade não é crime. E naquele dia em que houve o movimento, em novembro de 92, da desmilitarização e unificação das polícias, tinham lá 2.000 policiais. Eu gostaria que o presidente cedesse mais um minuto para que eu pudesse concluir. Deputado, peço para concluir, porque o horário de lideranças é de apenas 20 minutos para todos os líderes. Só peço que Vossa Excelência conclua a ideia e, por favor, pode concluir. Bom, e que desses 2.000 policiais, só 49 foram punidos, inclusive só os praças, entre eles o deputado Marco Lima, que foi excluído da corporação. Então, nesse aspecto, eu quero pedir ajuda dos nobres pares para que vote sim na moção que autoriza o Poder Executivo, sugere ao Poder Executivo a anulação das punições e a reintegração de companheiros punidos e expulsos da corporação por defender a desmilitarização da polícia. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o excelentíssimo deputado Odilon Aires, pela liderança do PMDB, por 2 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estou aqui, senhor presidente, para lamentar a violência que se encontra o Distrito Federal. Neste final de semana, um assassinato, mais uma vez, do motorista de táxi, um trabalhador na defesa
na defesa de Brasília, um trabalhador que anda exposto às ruas, foi assassinado vergonhosamente. O nosso companheiro, o deputado Manuelzinho, está indignado, e eu diria, senhor deputado, não é só a Vossa Excelência, e sim todos os deputados dessa casa, toda a sociedade de Brasília, todo o Brasil. É uma vergonha o que está acontecendo em Brasília com relação à segurança pública e com relação também, senhor presidente, à saúde em Brasília. Vimos morrer um cidadão agora esse final de semana, e eu me lembrava, o senhor governador, em proposta de campanha, disse que a saúde seria atendida de casa em casa domiciliar. E isso está acontecendo, senhor presidente. Assisti ontem pelo Fantástico, o médico ou os médicos atendendo o senhor presidente da República. Então, concluindo, assistência à saúde em Brasília está muito bem, mas para o Palácio da Alvorada. Mas para quem não precisa de médico, porque tem a quem cuida dele desde criancinha, que é a elite organizada do país, é para este que o senhor Cristóvão está trabalhando. É dando assistência, colocando de casa em casa, porque o senhor presidente teve uma dor nas costelas. E agora? E o pobre coitado que morreu dentro da ambulância? Que providência, senhor presidente, vocês estão tomando a respeito dessa situação? Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Miqueias Paz, pela liderança do PCdoB, por 2 minutos. Nobres companheiros dessa casa, eu faço uso dessa tribuna para fazer um relato a respeito de uma atitude que nós do PCdoB tivemos esse final de semana. Nós estivemos em São Paulo no encontro em que reunia os parlamentares de todo o Brasil, os parlamentares estaduais, os vereadores e federais, com o seguinte objetivo: discutir qual a atitude, qual a posição que nós, a nível de Brasil, não só a nível federal, mas a nível estadual, tomaríamos em relação a esse comportamento que se assola o Brasil. Há uma decisão hoje, e assim será o comportamento dos parlamentares do PCdoB, que é estar sempre voltado para a discussão e a busca da liderança, ao mesmo tempo, da garantia dos espaços e do processo, e garantir, fazer com que o Brasil seja e garanta, tenha a sua soberania. Esse encontro fez com que nós passássemos a refletir sobre a postura que o atual governo tem tomado. Fizemos algumas reflexões a respeito do processo em que o nosso presidente do Brasil vem tendo tomado em relação aos demais países. Fizemos algumas reflexões sobre a questão do México, sobre como isso vem influenciar a nível de Brasil e alguns cuidados que nós deveremos ter. E é com esse intuito que a bancada do PCdoB estará trabalhando a nível federal e a nível local. Fazemos questão de citar essa informação por sentir que é extremamente importante para que nós, parlamentares, participemos e discutamos a questão da soberania nacional. Não é possível mais estarmos à mercê de interesses que não são aqueles que dizem respeito à nação brasileira. Faço esse informe e gostaria também de dizer que, no decorrer dos próximos dias, nós estaremos trazendo um documento, e esse documento será um extrato de tudo que foi discutido e das propostas e, consequentemente, das atitudes que nós, parlamentares do PCdoB, estaremos tomando a nível local e a nível nacional. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda, pela liderança do PRN. Senhor presidente, senhores deputados, minha nobre colega Maninha, olha, é com muita tristeza, senhor presidente, que eu vejo hoje aqui mais uma vez a população sofrida de Samambaia portando faixas de repulsa contra um administrador incorreto, um administrador de Samambaia que tudo faz para perseguir aquela população mais carente. Parabenizo os senhores deputados que deram todo o apoio necessário que não tornasse as invasões e as derrubadas de Samambaia numa nova Chechênia.
Agora vejo que os pequenos produtores rurais, os pequenos feirantes que levam os seus produtos para vender em feiras, estão sendo perseguidos pelo administrador regional. Seria de bom alvitre, senhor presidente, que nós vimos que o próprio colega nosso aqui, o Cafu, num belíssimo pronunciamento, pediu que parassem as derrubadas em Samambaia, que ele olhasse com carinho também esse povo humilde, porque sei que o nosso companheiro também é humilde, é uma pessoa que luta pela humildade. Nós temos que afastar e pedir o afastamento do administrador, porque ele não está à altura de um governo que quer olhar o povo. E quero, dentro dos meus 2 minutos que estão para encerrar, fazer um elogio aqui ao PSTU do Gama, que está contra o governo chechelento que procura derrubar barracos. Aqui fala também sobre a guerra da Chechênia, sobre os problemas, e eu vou levar o conhecimento do PSTU do Gama, que é ativo, vibrante, para que ele também tome conhecimento das perseguições em Samambaia contra os nossos feirantes. Digo isso, senhor presidente, porque eu também já fui feirante. Eu sou um defensor dos feirantes em Brasília. Era essa a manifestação que eu queria fazer. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Marcos Arruda, pela liderança do PSDB, por 2 minutos. Em primeiro lugar, eu quero manifestar, senhor presidente, minha solidariedade com os moradores da Samambaia que estão aqui defendendo os seus direitos. Em segundo lugar, quero dizer a esses mesmos moradores que nós temos que ter um pouco de paciência. Todo mundo tem direito a acertar e a errar. A liderança do PSDB condena veemente os fatos ocorridos em relação à demolição dos barracos. No sábado, tive a oportunidade de estar com moradores da Ceilândia, também reclamando em relação ao novo administrador da Ceilândia, que tem praticado atos não condizentes na forma de um administrador. Mas não posso fazer pré-julgamento. O nosso papel como parlamentar é realmente apurar os fatos. Todos nós aqui, inclusive deputados, às vezes erramos também. Mas são 2 pessoas de confiança do seu governador que também devem merecer o nosso respeito. Se realmente for constatado que esses 2 administradores não têm condição de ocupar esses cargos, eu serei o primeiro a ir ao governador e pedir a sua substituição. Mas isso desde que sejam apurados esses fatos. Um administrador, quando assume, ele é sujeito a erros e desacertos. O governador Cristóvão é um homem que eu conheço pelo seu passado de luta. Houve um erro político do governador, mas ele reconheceu esse erro político de imediato e já mandou suspender as demolições, atendendo às solicitações dos nobres deputados da oposição e do governo aqui presente. Tempo encerrado, deputado Marcos Arruda. Queria só mais, para concluir a minha manifestação, dizer o seguinte, que a imprensa noticiou que o PT sofreu a primeira derrota. Eu acho que o PT não sofreu a primeira derrota. Eu acho que o PT teve o desprendimento de marchar junto com o PSDB, com o PDT e com o PP, na defesa dos legítimos interesses da sociedade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Adão Xavier, pela liderança do PFL, por 2 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje nós estamos aqui indignados, tristes, com descaso e a desconsideração que o governo tem contra a Samambaia, principalmente contra o povo de Samambaia. Eu gostaria de deixar aqui registrado que eu gostaria de perguntar ao governo o que é que eles têm contra a Samambaia. Porque eu não acredito, porque Samambaia está sendo atingido todo dia e as outras cidades não. Mas por que Samambaia? Bom, primeiro é nomeado um administrador que mora no Lago Norte. Não condiz com a realidade que nós ali em Samambaia precisamos de uma pessoa que mora ali, que conheça os problemas da cidade. Será que em Samambaia não tem uma pessoa capaz de ser um administrador da cidade? Segundo, é autorizado uma demolição absurda, que nós condenamos e não vamos aceitar esse tipo de conduta contra o povo de Samambaia. Terceiro, sábado agora, com muita tristeza, os fiscais da saúde foram lá na feira permanente, tomaram a carne ali daqueles trabalhadores, daqueles açougueiros, que estavam ali trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia. Apreenderam mais de 100 quilos de carne. Olha, só pode ter alguma coisa contra nós ali. Então eu gostaria que ele manifestasse, que transmitisse para a gente o que é que tem contra a gente ali em Samambaia, se tem alguma coisa. E também eu gostaria de deixar ali o descaso da administração com a cidade. A cidade está suja, não tem nenhuma fiscalização, não tem um trabalho para ajudar o povo ali de Samambaia. E assim, senhor presidente, eu gostaria de apresentar o protesto contra a ação da fiscalização em Samambaia. Nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, sugerimos a manifestação desta Casa Legislativa, no sentido de que seja protestado, junto ao Poder Executivo, a forma arbitrária como foram desenvolvidas as ações de fiscalização pública em Samambaia. Justificativa. O escopo da presente moção visa demonstrar nosso total repúdio... Só um minuto, senhor presidente, por favor. As ações truculentas que vêm sendo praticadas contra a cidade de Samambaia, que contradizem o governador, que em seu discurso falava de governo com amor. Tais atos atingem o legítimo direito ao trabalho e à moradia, ferido pela impossibilidade de defesa, caracterizada pela derrubada de residência, bem como pela apreensão de cerca de 120 quilos de carne na feira permanente daquela cidade. Faz mistério determinar se tais ações fazem parte de uma propositada atitude de perseguição injustificada aos moradores de Samambaia. E eu gostaria que deputado. fosse, senhor presidente, tomado sérias decisões ali para ajudar o povo de Samambaia, porque nós estamos sendo perseguidos. O povo de Samambaia não merece isso, até porque o governo teve muitos votos naquela cidade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Rodrigo Rannenberg, pela liderança do PSB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista Brasileiro realizou, neste final de semana, uma reunião ampliada de seu diretório regional, onde um dos assuntos em pauta foi a questão fundiária no Distrito Federal. Nesse sentido, o partido aprovou uma nota que eu gostaria de ler para ficar registrada nos anais dessa casa. O Partido Socialista Brasileiro, em reunião ampliada de seu diretório regional, realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro de 1995, expressa seu integral apoio à atitude de firmeza e compromisso público do governo democrático e popular de Cristóvão Buarque, colocando um fim aos tempos de omissão e cumplicidade do poder público com as invasões e a especulação desenfreada das terras públicas do Distrito Federal. Alertamos, no entanto, para a necessidade de muita serenidade a fim de evitar intranquilidade para a população de Brasília. Para os socialistas do Distrito Federal, a questão fundiária jamais poderá ser considerada um fim em si mesma. Ao contrário, urge condicioná-la, como meio que é,
às políticas governamentais urbanas, agrícolas e de desenvolvimento econômico, social e ambiental. É por essa razão que estamos propondo a criação da Secretaria Extraordinária de Assuntos Fundiários, visando, com essa proposta, resolver o passivo fundiário, estudando caso a caso as situações criadas pela omissão dos governos passados. Porém, o governo do Distrito Federal precisa urgentemente executar uma política urbana e rural. Para isso, consideramos necessário: 1. Desencadeamento imediato do processo legal de regulamentação dos condomínios existentes. 2. Elaboração do zoneamento ecológico e econômico do Distrito Federal, exigência da lei orgânica, preliminar para a elaboração dos planos diretores locais e condição básica para uma ocupação ordenada do solo. 3. Ampla revisão das concessões de uso de terras públicas rurais. 1 minuto só para concluir, senhor presidente. Conclua antes de 1 minuto, se possível. Ampla revisão das concessões de uso de terras públicas rurais, visando o assentamento de trabalhadores rurais sem terra e o aumento da produção agrícola. Inserção do entorno do Distrito Federal como área de planejamento integrada, visando, numa relação de parceria com os governos federal, estaduais e municipais, a busca de soluções para os graves problemas econômicos, sociais e ambientais da região. Apoiamos a instalação da CPI sobre a grilagem das terras públicas e consideramos que a Câmara Legislativa deve investigar também as licitações promovidas pelos governos anteriores para o setor sudoeste, metrô e outras. Porém, a CPI aprovada na última sexta-feira não pode se restringir a identificar culpados, mas deve também formular propostas para uma política habitacional duradoura, capaz de libertar a população da ação do cartel imobiliário, um dos grandes responsáveis pelos problemas que hoje enfrentamos. Gostaria que essa nota ficasse registrada, senhor presidente. Está registrada nos anais a partir da leitura de Vossa Excelência, deputado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Renato Rainha, pela liderança do PL, por 2 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de expressar aqui a minha posição com relação à moção número 002 de 1995, que sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal que seja efetuado o cancelamento das punições impostas aos policiais militares do Distrito Federal, de autoria do nobre deputado distrital João de Deus. Gostaria de dizer que, no meu modo de entender, a pior perseguição, a pior discriminação é a ideológica. E eu entendo que os policiais militares que foram punidos, que foram caçados porque tinham algum pensamento diferente de alguém que determinou a cassação. Como vocês, os nobres deputados Marco Lima e João de Deus, participei e penso também que a desmilitarização é a saída para uma eficiente reavaliação e reestruturação da segurança pública desse país. Podem contar com o meu apoio, nós estaremos aqui para isso. Em segundo lugar, eu quero dizer que hoje estive no programa do repórter Marcelo Ramos e lá recebemos várias denúncias da população, principalmente de servidores conveniados que estão sendo maltratados nas divisões de pessoal, nas administrações regionais, na Terra Cap, na Nova Cap. Nós estaremos fazendo documentos oficializando isso a todos os órgãos do GDF e também recebemos a denúncia da apreensão de carne em Samambaia, onde as pessoas que nos levaram o fato, no ar, no programa do repórter Marcelo Ramos, nos disseram que os feirantes foram humilhados, maltratados, os fiscais usaram de violência. Nós não podemos permitir isso no Distrito Federal. Eu já estou concluindo, senhor presidente. Eu gostaria de pedir ao senhor que me tratasse com isonomia, conforme foi dado direito aos demais que aqui se pronunciaram, para que eu me prolongasse um pouquinho. Então, essa questão que tem ocorrido em Samambaia, eu quero aqui também, junto com o companheiro Xavier, dizer que Samambaia está sofrendo represálias desse governo. Já chega a derrubada das 12 casas de trabalhadores. Agora é feita uma repressão
em cima dos feirantes daquela satélite de forma humilhante e indigna. Nós não vamos permitir isso aqui na Câmara Legislativa, vocês podem ter certeza. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Luiz Estevão pela liderança do PP, por 2 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao iniciar os trabalhos legislativos na última quarta-feira, o que a bancada do PP esperava? Que o governo do partido que se instalou no poder, depois de passar anos criticando o Executivo e criticando o trabalho desta casa na legislatura passada, apresentasse a nós uma gama de projetos, visando corrigir tudo aquilo que ele andou dizendo nos anos passados que estava errado no Distrito Federal. O que nós vimos aqui? O Executivo até hoje não apresentou nenhum projeto de interesse da comunidade para apreciação da Câmara Legislativa. O único projeto apresentado refere-se à revogação da lei da enfiteuse. O que eles pretendem fazer pelas comunidades, pela saúde, pela educação, pelo emprego, pela segurança? Nós não sabemos e acho que nem eles sabem, já que não souberam formular seus projetos para que a casa apreciasse. Ao invés disso, o que eles têm feito? Eles têm usado a truculência e a arrogância no trato das famílias humildes do Distrito Federal. Em primeiro lugar, destruindo aquelas casas. Em segundo lugar, negligenciando a segurança pública que assistiu estupefata Brasília ser palco de 3 latrocínios hediondos. Um deles, de um motorista de táxi, e que eu peço aqui o testemunho do companheiro Manuelzinho, que sempre foi um defensor da integridade física dos motoristas de praça e que, junto com a família, conviveu com o drama de perder um pai, um homem que fazia com o seu trabalho o sustento da sua casa. Ontem, para culminar, eu imagino a perplexidade dos feirantes de Samambaia, que ao ver chegar na feira a presença do novo governo, devem ter dito: finalmente, eu acho que o governo, depois de 30 dias, resolveu nos visitar para implantar melhor as feiras de Samambaia, para calçar, para fazer a cobertura, para colocar telefone, tá certo? Para nos dar um mínimo de dignidade para que a gente possa trabalhar. Ao invés disso, o que eles assistiram? Nenhuma proposta de regularização daquelas feiras, nenhuma proposta de melhoria, mas, mais uma vez, a arrogância e a truculência, tá certo, sendo usada para confiscar a matéria-prima, que é o campo de trabalho dessas pessoas. Por último, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que eu compreendo a dificuldade do Partido dos Trabalhadores e gostaria que todo mundo lesse uma matéria da Folha de São Paulo ontem, em que o próprio coordenador da campanha do petista Vitor Boaz no Rio Grande do Sul reconhece estatisticamente que o PT não é um partido dos carentes, não é um partido dos pobres, já que 80% dos seus militantes fazem parte da elite brasileira que desconhecem a realidade social do país. Eles não podem trabalhar por um segmento desassistido que eles jamais conheceram e que parece que não querem conhecer. Conceda a palavra ao último líder inscrito, o deputado Cafu, pelo PT, por 2 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu queria trazer essa discussão à luz do olho e da construção da cidadania. Primeiro, dizendo que, sobre Samambaia, são 2 coisas. A carne, quem fez o recolhimento foi o Serviço de Inspeção de Saúde, não foi o administrador, não. Não foi o administrador. O Serviço de Inspeção de Saúde, e nós temos sim. Nós temos que discutir a qualidade, a origem. Nós sabemos perfeitamente bem. São famílias que necessitam, são famílias de pessoas que estão buscando a sobrevivência. Mas nós temos responsabilidade com a saúde pública. E quem fez a apreensão foi o Serviço de Inspeção da Saúde Pública, com funcionários de carreira da saúde pública. Segundo,
Sobre a feira permanente, eu quero passar duas coisas aqui. Os módulos entregues durante a vigência de uma liminar em mandado de segurança, a entrega não obedeceu a critérios da legislação sobre licitações. Segundo, o 5º galpão, o novo, o moderno, o melhor dizendo, o modelo, está para ser entregue. O correto é que se cumpram os critérios. Nós queremos discutir abertamente com os segmentos envolvidos. E aí digo para essa casa e para os interessados, nós queremos sim não tratar as coisas públicas com apadrinhamento, com tapinha nas costas, com fazer de conta. Isso não. Quanto à colocação feita anteriormente pelo líder do PP, eu queria dizer, senhor deputado, um minuto. Nós queremos instaurar um tempo e um jeito novo de tratar a responsabilidade do que é de governo, daquilo que é público. Nós não vamos fazer a prática quando a gente criticou essa casa. Nós não criticamos essa casa em si, nós criticamos o modo da bancada da maioria do governador Roriz tratar essa cidade. Isso nós criticamos. Conclua, deputado. Nós criticamos sim o jogo político feito com carta marcada, o jogo político feito Conclua. à revelia dos interesses da comunidade. Nesse aspecto, nós queremos sim errar, se necessário for, mas a gente está buscando um outro tempo e uma outra forma de fazer Conclua, política. deputado Cafu. Senhor presidente, pela ordem. Concedo a palavra pela ordem ao deputado Manuel Senhor Andrade. presidente, eu fui citado pelo deputado Odilon Aires e precisamente pelo deputado Luiz Estevão, que cobrou de mim pronunciamento a respeito da violência e do assassinato do último chofer de táxi no último sábado. Luiz Estevão me citou e cobrou da tribuna o meu testemunho. Não, você está querendo direito de resposta, é isso? Exatamente. Direito de resposta. Senhor deputado Manuel Andrade, informa a Vossa Excelência que o artigo 73 não dá amparo a direito de resposta para citação da forma que foram feitas pelos deputados Odilon Aires e Luiz Estevão, razão pela qual não concedo a Vossa Excelência o direito de resposta, inclusive porque já na sessão passada nós informamos que o artigo 73, inciso 7, será devidamente obedecido quando alguém for citado para contestar acusação pessoal ou contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Vossa Excelência, de fato, foi citado como citações elogiosas e que estão registradas, mas que não dão a Vossa Excelência o amparo para o exercício de direito de resposta. Razão pela qual, senhor deputado, infelizmente, não posso conceder a Vossa Excelência a palavra. O nobre deputado Luiz Estevão cobrou o meu testemunho. Ele não me citou de maneira... Deputado, Vossa Excelência me permite não estabelecer uma polêmica, nenhum debate à razão disso. Nós estamos seguindo o artigo 73 com rigor para garantir às pessoas que vierem a ser citadas de forma desabonadora ou indevidamente o direito de responder. E isso nós vamos garantir a todos os parlamentares. Mas a simples citação não é garantida pelo regimento como estabelecer direito de resposta, a razão pela qual nós não vamos conceder, nem a Vossa Excelência, nem a outros parlamentares. Senhor presidente, então, acompanharei. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que não polemizasse para que nós pudéssemos dar continuidade à sessão. E gostaria de garantir a Vossa Excelência que, assim, se vier a ser citado de forma a ser atendido pelo artigo 73, Vossa Excelência terá garantido o direito de resposta, o que não é o caso neste momento. Acompanharei o cumprimento do nosso regimento. Tomara que não seja,
que eu não acredito que Vossa Excelência tenha se comportado com muita decência na presidência, que não sejam parcialmente, que seja um comportamento imparcial. Estarei aberto, deputado Manuel Andrade, a receber de Vossa Excelência e dos demais pares críticas se vier a cometer equívocos de parcialidade. Não terei nenhuma dúvida de receber as críticas, caso elas sejam procedentes. Senhor presidente, questão de ordem. Como eu fui citado o líder do PP pelo líder do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria do direito de resposta. Deputado Luiz Esteves, nós estamos verificando nas notas taquigráficas e, durante o decorrer da sessão, se Vossa Excelência, se confirmado o pedido de Vossa Excelência, nós não estávamos prestando atenção, Vossa Excelência terá garantido o direito de Gostaria resposta. de ter aqui, se lhe serve o testemunho da bancada, que toda ela assistiu ser citado o líder do PP. Nós vamos providenciar as notas taquigráficas e o direito de resposta, se citado e estiver amparo no artigo 73, Vossa Excelência terá garantido, a qualquer momento na sessão, o direito de resposta. Eu gostaria de solicitar ao deputado José Edmar que assumisse a presidência da sessão. Nessa ordem? E 5 minutos. A gente está sendo rigoroso no tempo, porque senão... E o direito de resposta? Não, esse eu só fui aqui, depois a gente resolve. Foi pedir notas taquigráficas, as notas vêm, a gente olha, certo? Iniciamos nesse momento comunicado de parlamentares. Chamo para fazer a sua colocação o deputado Marco Limas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tenho a honra de ocupar essa tribuna para falar sobre um assunto que não pode ficar de fora da nossa pauta diária, a violência urbana. Vários episódios ilustram com trágica eloquência a falta de segurança em nossa cidade e em nosso país. Mata-se por motivos banais. O sociólogo Guaraci Mingardi, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, garante que quem pensa que a maioria dos homicídios é resultado de latrocínio, roubo seguido de morte, está enganado. De acordo com o sociólogo, mais de 90% dos assassinatos são consequência de uma explosão momentânea de raiva. São brigas de família, de rua, no trânsito, de vizinhos que, aliados ao fato de seus protagonistas disporem de uma arma, transformam um instante de nervosismo em tragédia. Além dos motivos banais, existem as mortes causadas por assaltantes, sequestradores e criminosos de todas as espécies. Podemos citar, senhoras e senhores deputados, como exemplos trágicos dessa cruel realidade, o recente assassinato do taxista Paulo Rodrigues da Silva, ocorrido no dia 4 deste, um ano após a morte de seu próprio filho, também vítima do mesmo crime. Os homicídios inexplicáveis e injustificados de 2 crianças na cidade satélite de Planaltina, ou ainda, senhor presidente, o bárbaro assassinato de nosso companheiro policial militar, Sebastião Alexio Barbosa, cruelmente assassinado quando retornava de mais uma jornada de trabalho dedicada à proteção da sociedade. Não podemos permitir que essa situação se perpetue. Há 8 anos, comecei um caminho que me transformou de soldado policial militar em deputado distrital. Durante este tempo, estive preocupado com o tema segurança e defendi a desmilitarização da Polícia Militar como forma de aproximar a polícia à sociedade. Hoje, estou a convocar os nobres pares dessa casa, o senhor governador Cristóvão Buarque e sua equipe de governo, os administradores regionais, as lideranças sindicais, populares e religiosas, a se engajarem na campanha nacional de combate às armas. É uma campanha destinada a fazer com que as pessoas despertem para o perigo em potencial que geram quando portam armas ou as deixam em casa.
Esta campanha tem tudo para deslanchar no Distrito Federal e nas demais unidades da Federação, como aconteceu com a campanha contra a fome e a miséria. A campanha foi criada pela jornalista Regina Lemos, cujo marido, Antônio Carlos, foi assassinado a tiros em junho do ano passado, quando tentava apartar uma briga em uma lanchonete na cidade de São Paulo. Dom Luciano Mendes, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, bem como vários pastores e lideranças evangélicas, querem colaborar com a campanha, pois acreditam na superação da violência pela educação. O governador Cristóvão Buarque acredita que a campanha poderá dar um basta na omissão com relação a um dos fatos que estão destruindo a sociedade brasileira e brasiliense, como a violência generalizada. O ministro da Justiça, Nelson Jobim, está a adotar uma série de medidas para, segundo ele, evitar que a percepção do processo de violência possa acirrar a violência do Estado. E foi mais longe. Marcou para o dia 8 uma reunião com todos os secretários estaduais de Justiça. O Congresso Nacional desengavetou os projetos de lei dos deputados Mílio Teixeira, Michel Temer e do ex-senador Maurício Correia. Os projetos dos deputados instituem regras duras para prevenir, reprimir e punir os crimes organizados. O projeto do ex-senador Maurício Correia determina a indisponibilidade dos bens de vítimas de sequestro e de extorsão mediante sequestro. Empenhar-me-ei para que essa casa também faça a sua parte. Por isso, senhor presidente, proponho a criação de um fórum ou de uma comissão nesta instituição para debater o assunto e propor alternativas para reduzir ou mesmo acabar com a violência. Sei que a tarefa é imensa, mas o nosso desejo é ainda maior. Este fórum ou comissão, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pode vir a ser composta por representantes dos partidos políticos, com assento ou não nesta casa, representantes do governo do Distrito Federal, da Central Única dos Trabalhadores, lideranças sindicais, empresariais, populares e religiosas. Para reforçar a importância dessa campanha, citarei mais alguns dados. O Jornal do Brasil, no dia 25, revelou que 18 milhões e 500 mil armas de fogo estão em circulação no país e que o revólver calibre 38 é o preferido do brasileiro e do brasiliense. O Correio Brasiliense, no dia 3 de julho do ano passado, revelou que o mundo está mais cão no DF e que o crime violento aumentou no plano piloto em todas as cidades satélites e que podemos constatar diariamente através dos noticiários. No entorno, ainda segundo o mesmo jornal, a situação é a mesma. Em Pedregal e Céu Azul, distante de nós, a pouco mais de 40 quilômetros, cerca de 300 pessoas são assassinadas a cada ano. Superados pela estrada DF-20, os dois distritos de Lusiânia e Goiás têm uma população em torno de 150 mil habitantes e somente 9 policiais. Precisamos, senhor presidente, nobres deputados e deputadas, enfrentar a violência urbana com coragem e determinação. Para isso, conto comigo com essa tarefa. E para finalizar, senhor presidente e nobres deputados, não poderia citar aqui o meu apoio incondicional à moção número 002, de autoria do meu companheiro deputado João de Deus, que prevê a anistia e o fim das prisões, o fim das punições aplicadas aos nossos companheiros policiais militares no ano passado. Venho aqui ocupar essa tribuna e pedir para que todos os partidos nessa casa referendem essa moção e aprovem, porque amanhã já marquei uma audiência com o nosso governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, porque levarei a ele pessoalmente o nosso apoio e o meu apoio em particular para que ele resolva esse problema e anistie os nossos companheiros ainda neste mês de fevereiro. Muito obrigado, senhor presidente. Chamo para fazer o seu pronunciamento o deputado Miqueias Paes. Vivemos tempos muito difíceis, vivemos tempos em que nós, cidadãos e até mesmo
em alguns momentos, nós dessa casa, estamos sentindo falta da questão estrutural, da questão que garante a cidadania, que garante o cidadão, que é a sua identidade. Uma das posições do PCdoB, e é uma das posições que eu também assumo, é que nós, brasileiros, devemos buscar o resgate das nossas raízes, até mesmo para tentar compreender de forma mais sensível os problemas que nós temos que enfrentar doravante. Nós, e eu em especial, por participar do movimento cultural, quero aqui fazer uma defesa para que essa casa olhe muito atentamente para a questão cultural, e a gente tem aqui, vai buscar com certeza defender esse papel, por acreditar que enquanto não se resgatar, que enquanto não se garantir a identidade do cidadão brasileiro, e consequentemente cidadão brasiliense, sempre estaremos no campo da luta, no campo da polarização, no campo da disputa. É preciso que nós tenhamos consciência que a formação do cidadão vai muito contribuir para elevar os níveis da discussão. Nós queremos aqui pedir a esta casa que olhe atentamente para os projetos de cunho cultural. Por que disso? Nós sabemos que as populações, as civilizações mais avançadas e que menos conflitos tiveram entre si, foram aquelas que se aprimoraram na sua formação, aquelas que garantiram o direito do cidadão, aquelas que fizeram com que o cidadão se expressasse de forma não meramente conflituosa, mas na forma do raciocínio e da discussão. Vivemos um tempo novo, sim. Vivemos um tempo em que temos um governo que está predisposto a criar uma nova forma de administração. Não é fácil, é uma forma difícil, porque é uma forma livre do fisiologismo, é uma forma livre das pressões daqueles que detêm o poder, e por isso se torna muito mais complicada. E como é que nós poderíamos ajudar o cidadão a participar mais efetivamente desse momento? É abrindo mais espaços, é fazendo com que o cidadão se prepare melhor, é garantindo leis que possam fazer com que cada um se expresse de sua maneira. E aqui abrimos um parêntese. Deputado Miquel Paz, Vossa Excelência me concede uma parte? Sim, concedo. Senhor presidente, deputado, nesse momento de comunicado de parlamentares, não é permitido a parte, a não ser que seja citado nominalmente o nome. Obrigado. Então, nesse momento, acreditamos que os projetos de cunho cultural terão muito a contribuir com a melhoria da qualidade da discussão. Por que disso? Porque a partir do momento em que o cidadão não tem raízes, ele acaba perdendo o mote da discussão, ele acaba perdendo a possibilidade de discutir de forma construtiva. Nós queremos fazer com que os espaços, que as escolas, que os espaços ociosos possam ser revertidos em espaços de reflexão. Vivemos hoje um momento de conflito em que discutimos as questões das casas, da moradia, que são de vital importância para o cidadão. Discutimos também a utilização e a venda de materiais que outrora eram considerados por vários dessa casa ilegal e que hoje é uma utilização nesse momento de conflito, mas a sociedade ela tem pouco participado de forma efetiva. Queremos que essa casa procure mecanismos para que se estipulem fóruns de debates, para que se resolva essas questões de forma mais serena, de forma mais calma e, consequentemente, de forma mais efetiva. Sabemos que as questões emergenciais, a falta de desemprego, a falta de recursos, levam-nos a ter que nos esforçar para criar mecanismos diferenciados de sobrevivência. E que, infelizmente, nem sempre são os mecanismos que sejam mais interessantes para a sociedade. Mas como resolver essas questões? É a partir da preparação da sociedade. Não é uma atitude imediatista que eu proponho. Claro, temos que resolver as questões imediatas. Mas, paralelamente, devemos desenvolver um projeto de discussão permanente. É preciso que aqueles que aqui se encontram, por exemplo, os feirantes, estabeleçam fóruns de debates constantes com o governo, que se organizem, que revitalizem as suas associações, que façam dessas associações, sim, que façam dessas associações
formas efetivas e que busquem também o governo, porque esse governo, nós parlamentares, e aqui eu assumo com esses companheiros que estão ali ao lado, a responsabilidade de intermediar também essa conversa. No momento que se sentir agredido, no momento que se sentir desrespeitado nos seus direitos, procurem-nos. Procurem-nos porque a gente vai tentar encaminhar a discussão de forma mais efetiva. Essa é a nossa posição. Peço só um segundo para completar. E aqui não é defensista, não é uma forma de defender o governo, não. Mas gostaríamos de amenizar os conflitos. A nossa proposta é que esses conflitos possam ser amenizados antes que cheguem no fim, da maneira como está se chegando. Pedimos, sim, a essas entidades que nos procurem também, não só nos momentos de conflito, que se faz necessário que se procure nos momentos de conflito, mas que procurem em qualquer momento, para que nós possamos abrir um canal de comunicação entre o parlamento e entre o governo executivo. Chamo para fazer o seu pronunciamento o deputado João de Deus. Chamo para fazer o seu pronunciamento o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, concedo o meu tempo ao deputado Manuel de Andrade. Senhor deputado Odilon Aires, gostaria de informar a Vossa Excelência que Vossa Excelência não pode ceder o seu tempo em função das inscrições de outros deputados estarem em ordem cronológica. Vossa Excelência, não fazendo uso da palavra, chamaria o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui dizer, senhor presidente, que a questão que tem acontecido com relação à violência no Distrito Federal não tem sido discutida aqui nesta casa com uma certa seriedade do deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, pela ordem, eu pediria a Vossa Excelência o direito de resposta em razão da citação maldosa do nobre deputado Odilon Aires. Concedido dentro do prazo de 1 minuto. Manel. Senhor presidente, senhores deputados, meus amigos feirantes presentes, quero cumprimentá-los e dizer que sou solidário com vocês. E também quero dizer que estarei votando a favor da moção em favor dos policiais militares que foram punidos. Estarei votando a favor da moção. Mas, senhor presidente, eu quero dizer ao nobre deputado e amigo Odilon Aires que, na realidade, nós precisamos tratar com seriedade, não só nesta casa, mas em Brasília, a questão da violência pública, urbana e rural. Neste final de semana, tivemos 3 latrocínios. Um chacareiro que foi espancado até a morte. Um homem de 66 anos. Tivemos assassinado um motorista de táxi, o Plauro Rodrigues da Silva. Tivemos um outro trabalhador também latrocidado. Evidentemente que aqui eu não quero acusar o governo Cristóvão. A violência tem sido a comprovação que nós estamos conseguindo da falência do Estado, nesse campo de sua atuação.
Mas queremos dizer que nós precisamos colocar em prática o discurso. Precisamos colocar em prática a atenção do Estado em favor das vítimas da violência. E para isso, senhores deputados, eu preparei um projeto de lei que foi aprovado no final da legislatura passada e que hoje é lei, que prevê uma pensão vitalícia para as vítimas dos crimes hediondos. Não só os motoristas de táxi, caminhão, de ônibus, mas sim todos aqueles que forem vítimas de crimes hediondos. E eu queria pedir aos novos deputados, ao líder do PT, ao líder do governo, a toda a bancada do PT e os nossos companheiros, um mutirão para que o governo Cristóvão imediatamente venha a regulamentar esta lei e venha acudir centenas e centenas de famílias que ficaram ao relento depois que tiveram seus entes queridos assassinados na configuração do crime hediondo. E eu quero dizer que esse é um projeto que vai chamar a atenção do país. Eu lembro que eu tive oportunidade de fornecer entrevista para o Rio Grande do Sul, Paraná, para o Nordeste, para o Ceará em particular, justamente recebendo a solidariedade de vários parlamentares pela iniciativa. Porque nós não podemos admitir, o Estado retira dinheiro dos nossos cofres aí, do cofre público, para garantir a segurança dos delinquentes. E é assim que a democracia assegura o direito do delinquente. Mas nós precisamos, primeiramente, acudir às vítimas. Nós nunca presenciamos, em momento algum, o Estado se antecipar e ir na casa de um vitimado lhe prestar qualquer tipo de socorro. Senhor deputado, seu tempo está esgotado. E eu quero, senhor presidente, só mais um minuto para concluir, chamar a atenção para esta grave distorção, onde o marginal é recebido com a proteção que a lei lhe assegura, mas a vítima é esquecida pelo Estado e pelas organizações estatais. E nós queremos mudar esse estado de coisas. Eu quero agradecer ao deputado Ordon Aires por ter me propiciado esta oportunidade de vir aqui denunciar a violência e cobrar do Estado um posicionamento mais eficaz, mais rigoroso, para que nós possamos dar segurança aos nossos trabalhadores. Muito obrigado. Chamo para fazer o seu pronunciamento o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, na verdade, esse pronunciamento deveria ter sido feito na quinta-feira, em função de algumas informações prestadas pelo governo. Mas, por motivos regimentais, não pôde ser realizado. Mas, na verdade, hoje ele se torna até mais oportuno, porque a própria matéria se estendeu um pouco mais e cabe aí alguns esclarecimentos. Inicialmente, nós abordamos os assuntos das casas, ou melhor, dos lotes de assentamentos, onde o governo insiste agora na cobrança de taxas. É importante que se esclareça que esta casa, inclusive, já aprovou o projeto isentando essa cobrança de taxa e buscando essa regularização de todos esses lotes. Foi citado também o fato da existência de algumas casas de melhor padrão. Novamente, cabe aqui um esclarecimento que algumas áreas desses assentamentos atenderam a convênios com órgãos do GDF e órgãos federais. E, nesse caso, esses lotes foram efetivamente vendidos. E a própria documentação de suporte desses lotes, ela é diferente. Ela faz a previsão da venda. E o governo deve realmente proceder dessa forma. Acho completamente, entendo, completamente desnecessário este tal censo. A meu ver,
é uma forma de protelar a implantação dessa regularização desses lotes. Entendo também que quando se fala que esses assentamentos não estão regularizados, também não pode ser entendido dessa forma. Não existe um só lote com um documento chamado proposta de concessão de uso, e leva esse nome inicial, proposta de concessão de uso, exatamente pela inexistência ainda do registro formal em cartório. Mas todos eles com projeto de suporte em vias de regularização e de registro. Agora, é profundamente interessante, e esses foram os desdobramentos que tiveram de quinta-feira para cá, fazer uma análise do restante do comportamento dessa casa e do governo. Todos nós, e isso, hoje, pelo próprio porte desta casa, nós entendemos perfeitamente o que seja o nosso mandato. Ele é, antes de tudo, um compromisso com o povo. Ele é, antes de tudo, um compromisso com a comunidade. Ele não é vaidade pessoal. Ele não é vantagem pessoal. Isso eu entendo perfeitamente. E tenho certeza que essa casa tem tudo para fazer um trabalho até melhor do que a primeira legislatura, sem diminuir absolutamente o trabalho feito pela primeira legislatura. Ao contrário, nós somos obrigados a prestar esse serviço melhor, porque encontramos essa casa implantada e organizada. Nós temos, então, essa obrigação. Temos que reconhecer o trabalho heróico, o trabalho pioneiro desses primeiros deputados da primeira legislatura. Essa postura nossa, que ficou registrado desde o primeiro dia, como deputado oposicionista, mas, antes de tudo, preso a compromisso com o povo, nós já tivemos oportunidade por diversas vezes de demonstrar. Posso citar aqui várias. Uma delas, quando se falou na própria criação de um novo turno de trabalho pelo governo Cristóvão, de forma a aproveitar melhor os recursos humanos deste governo. Fui o primeiro deputado a sair em defesa do governo e registramos, inclusive em primeira página de alguns jornais, posição elogiosa e em defesa do governo nesse caso. Nosso compromisso é uma oposição responsável. Posso dar outras demonstrações também. A postura que nós vimos, as providências que nós vimos com relação à máquina do governo na demolição de Samambaia foi assustadora. No entanto, mantivemos uma posição prudente. Fizemos uma visita ao local. Buscamos o contato com a vice-governadora, porque, por sinal, aqui quero registrar, muito bem recebidos. E relatamos o que realmente havia ocorrido. Alguma coisa de estarrecer. Pedimos ainda à vice-governadora que mandasse alguém. Senhor presidente. O senhor terá mais um minuto. Bom, o que vimos foram tratores, não foi demolição, foi destruição, incompatível com o próprio poder aquisitivo nosso, com a própria situação nossa de país. Foi alguma coisa gritante. Hoje, com relação a essa casa, tenho fé, tenho confiança. Porém, algumas dificuldades atravessamos. Uma das dificuldades, muito bem abordada pelo discurso do deputado Cláudio Monteiro na última sexta-feira, que era algumas dificuldades de ordem pessoal, que alguns discursos se resvalavam para o aspecto de ordem pessoal. Esse, acredito, que em pouco tempo superaremos. Mas outra dificuldade, essa mais constante, mais presente, tem atrapalhado profundamente o trabalho dessa casa, que é a interferência do Executivo com relação aos nossos trabalhos. Quero registrar aqui que no primeiro discurso do senhor governador, na sua posse, na nossa posse, nós tivemos o compromisso de um novo momento e uma nova forma de respeito a esta casa.
Horas depois, na eleição da própria mesa, o que vimos foi um trator passando por cima dessa casa. Foram entendimentos, onde que foi notoriamente, publicado por toda a imprensa dos entendimentos havidos. Senhor deputado, o seu tempo está esgotado. O senhor me desculpe, deputado, mais um minuto. Outros motivos também, devo apontar aqui, da interferência do Executivo com relação a essa casa. E são difíceis. A postura do senhor governador na nossa primeira sessão, onde, novamente, volta a usar esta casa como um apoio, como uma escada para efeitos pirotécnicos. Naquele discurso, foi feita uma entrega solene de senhas, onde que todos nós temos conhecimento que essa senha é um valor completamente relativo e é completamente limitado o seu uso. Vimos aqui o governo assegurar que era um governo forte e que a própria postura daquela derrubada de casas era defendida pela própria imprensa. Queremos dizer que um governo forte é aquele que se pauta pela lei, não é aquele que derruba a casa dos mais fracos. Queremos dizer que hoje o governo não recuou da demolição. Ele foi colocado no devido lugar porque fazia ao arrepio da lei. Hoje ele é obrigado a respeitar o que foi colocado como decisão judicial. Porque tudo aquilo, pasmem senhores, foi feito sem a menor cobertura judicial. Senhor Sem a menor ordem deputado, quero judicial. lembrá-lo que o seu tempo já está esgotado em 2 minutos. Pois não, eu gostaria de terminar, infelizmente vou ter que terminar, que esse mesmo governo que falou que os problemas não eram tão grandes quanto ele dizia, e o que nós estamos assistindo são coisas da inoperância da máquina pública. Ontem, numa pequena passagem por toda a cidade, por várias comunidades, tem o senhor líder fotos de tudo que ocorre nessa cidade, e da verdadeira inoperância e da falta de presença do governo em diversos locais. Queria saber se o governo sabe quantos barracos ontem foram construídos na invasão do lixão. Porque vai ser muito cômodo para ele colocar novamente a culpa no governo Roriz em função de sua inoperância. Muito obrigado. Quero chamar para fazer uso da palavra o deputado Edmar Pirineus. É lógico, sem dúvida. Agora nós votamos ele, não? Senhor presidente, caros colegas, imprensa, população aqui presente na Casa do Povo, era um pronunciamento que pretendíamos ter feito na quinta-feira passada, o qual não foi possível. O início dessa nova legislatura exige de todos nós uma profunda reflexão sobre o avanço conquistado a partir do trabalho realizado nessa casa de forma pioneira nos últimos 4 anos e, ao mesmo tempo, sobre os grandes problemas sociais, econômicos, que necessitam ser solucionados no Distrito Federal para que nossa população possa alcançar níveis adequados de qualidade de vida. Essa reflexão é fundamental para que possamos não só assegurar a necessária continuidade dos trabalhos já desencadeados, como também abrir novas frentes de ação conjunta voltada para o bem-estar e desenvolvimento da nossa região. A importância do trabalho que já realizamos refletiu-se, sem dúvida, nos votos que fizeram permanecer nessa casa para um novo mandato 11 parlamentares, entre os quais tenho o orgulho de estar incluído. A satisfação do dever cumprido nesses 4 anos de mandato, somamos, portanto, a preocupação com estar por vir, com o compromisso de transformar os votos que nos foram confiados em um futuro melhor para o nosso povo. Lembramos, a propósito, que não foram poucos os benefícios que incorporamos ao cotidiano do Distrito Federal, como as inúmeras indicações e os 18 projetos de lei que conseguimos aprovar em nosso primeiro mandato. Faço questão de citar, por exemplo, a lei do passe livre para estudantes da área rural, que contribuiu para reduzir a evasão escolar,
ao garantir transporte gratuito para os alunos que não tinham como arcar com esse tipo de despesa. E aqui, senhor presidente, estarei cobrando para que